Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos, sabadão, véspera de Fla-Flu, Fluminense deve ir com um time alternativo, no mínimo com muitas reservas para esse clássico contra o Flamengo, que vale conquista de Taça Guanabara, mas vale muito mais nesse momento para o Flamengo do que para o Fluminense, que obviamente está focado na Recopa, na grande decisão, na próxima quinta-feira, quando vai ter que reverter o placar da derrota para a LDU. Já está divulgado o nome do árbitro para esse jogo, vou falar dele, e é um cara super linha dura. Ninguém vai se criar com indisciplina no jogo, pelo menos é o que mostra o retrospecto do árbitro de Fluminense e LDU da próxima quinta-feira. E a Conmebol divulgou o áudio do gol da LDU validado na última quinta-feira, que para mim, depois que vi as linhas traçadas, não tinha polêmica. Eu acho que a polêmica reside muito mais no pênalti não marcado sobre o Cano. Já fiz um vídeo sobre isso ontem aqui, se você não viu, veja daqui a pouco, depois que você assistir a esse. Mas olha, depois do áudio divulgado pela Conmebol, para mim, nasceu uma certa polêmica em relação ao gol validado da LDU. Sim, eu não tinha muita dúvida, mas agora passei a ter. Vou mostrar por quê a partir de agora, nesse nosso vídeo aqui, nessa nossa conversa de sábado. Mas, galera, fortalece aí, dá essa moral que é tão importante aqui para o meu canal novo. Deixa o like, se você não é inscrito também no canal Ilan FC, se inscreve, avisa para quem ainda não conhece, compartilha, me dá uma força aqui para que esse nosso vídeo cresça e que a gente possa então chegar a mais gente e ter muito mais gente aqui conversando conosco na nossa nova comunidade no canal Ilan FC, beleza? Me dá essa moral aí. Galera, vamos lá então. Primeiro falar do árbitro, tá? Tá decidido, tá divulgado o nome do árbitro para a próxima quinta-feira e o cara, meus amigos, não vai deixar nada barato, pelo menos é o que aponta o histórico dele. Vou mostrar para vocês. Ó, esse cara aqui, que tal? Tá aí na matéria do GE. Fluminense e LDU, árbitro que deu 10 cartões vermelhos em final da Argentina, apita a Recopa. O cara deu 10 cartões vermelhos numa final na Argentina. Não é cartão de qualquer cor, cartão amarelo, não. Deu 10 cartões vermelhos. Facundo Telo, o nome dele, árbitro de Copa do Mundo. Foi escalado para apitar o jogo de volta nessa quinta-feira no Maracanã. Ele tem 42 anos, o Facundo Telo, vai ser o árbitro, e olha só o destaque aí da notícia. Ele já apitou 2 jogos do Fluminense, em 22, na vitória por 3-1 sobre o Olímpia, pela pré-Libertadores, e em 2021, no triunfo sobre o Cerro Porteño, por 2-0 no Paraguai. Ou seja, para o Fluminense até hoje ele deu sorte, né? Esteve em 2 vitórias tricolores em competições sul-americanas. Ao todo, 7 cartões vermelhos foram mostrados aos jogadores do Boca e 3 do Racing nesse tal jogo em que ele expulsou 10 jogadores numa final entre Boca e Racing lá na Argentina. Aí tá falando desse jogo aqui, né, e tal, foi o troféu dos campeões da Argentina. Ele também esteve presente na Copa do Mundo do Catar, levantou polêmica depois da eliminação de Portugal nas quartas de final. O meia Bruno Fernandes reclamou de um pênalti não marcado contra Marrocos. Aí tá a foto dele, né? Então, só para a gente ter essa ilustração. O Facundo, como é que é o nome dele? Facundo Telo, não é Teles. Facundo Telo, que é esse cara aí discutindo com os atletas de Portugal, né, no jogo contra Marrocos na Copa do Mundo, vai ser o árbitro de Fluminense e LDU, e o mínimo que dá para a gente esperar e prever é que ele não vai compactuar ou não será tolerante com indisciplina ou com lances de violência, né? Porque é um cara que distribui 10 cartões vermelhos numa final. Eu acho que só isso aí já diz tudo. Não precisa a gente comentar muita coisa, porque a gente já imagina que ele seja um árbitro muito disciplinador e que não leve desaforo para casa. Ou seja, seu Fernando Diniz, que gosta, né, de um trelelê com arbitragem, com árbitro reserva, gosta de xingar demais. Felipe Melo, mesma coisa, esses caras aí vão ter que dar uma segurada, né? Vamos dar uma seguradinha aí para não ser expulso de graça, para não levar punição e prejudicar o Fluminense de graça. Então é muito bom que os jogadores e a comissão técnica do Fluminense estejam cientes disso aí, né? Para não sair atrás já numa coisa tão simples e tão banal como é, por exemplo, levar um cartão de graça, uma expulsão numa final contra a LDU. O Fluminense tem que jogar bola, tem tudo para ganhar o jogo na bola, né? Sem reclamar demais, sem levar para dentro de campo as reclamações, os traumas, tudo que o deixou insatisfeito no jogo de ida, né? Aliás, no jogo de ida, o lance mais comentado, fiz um vídeo ontem sobre isso aqui, foi o pênalti. O pênalti não marcado sobre o Cano, já disse, acho que houve o pênalti, muita gente acha que houve, tem gente que acha que não houve também, que o Cano forçou,
né? Enfim, não considero um pênalti ultra, super cristalino, claríssimo. Não vi absurdo dele não marcar. Mas, para mim, houve o pênalti e deveria ter sido marcado. O jogador da LDU deveria ter sido expulso, teria mudado o rumo do jogo, sem dúvida nenhuma. Mas o outro lance da partida também, que gerou alguma polêmica, foi o gol validado da LDU, né? Em que o jogador que marcou o gol acabou tendo a posição dele considerada regular, legal. Na hora em que saiu o gol, quando a gente viu o primeiro replay, eu e todo mundo falou, né? Gente, tá impedido, que o bandeirinha levantou na mesma hora. Tá impedido. Vai ser invalidado o gol, vai ser anulado. Foi o que a gente pensou. Vamos dar uma olhadinha no áudio com o vídeo do que a Conmebol divulgou e, para mim, surgiu polêmica a partir dessa divulgação do áudio e vídeo da Conmebol. Eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos dar uma olhadinha, então, nessa divulgação. Aliás, a Conmebol, talvez estrategicamente e estranhamente, não divulgou o áudio do pênalti não marcado. Quando o juiz foi chamado à beira do campo, né, chamado pelo VAR, que considerou que houve pênalti, e o juiz olhou, deve ter conversado com eles, e reverteu a decisão. Acabou não marcando o pênalti. Aliás, reverteu como fez também no lance do gol da LDU, que tinha sido marcado impedimento em campo pelo bandeirinha e depois acabou mudando a decisão de acordo com as linhas traçadas, para mim, polêmicas pelo VAR. Mas o áudio do pênalti sobre o Cano, esse não foi divulgado, e claro que isso é muito estranho, meio bizarro até, para dizer o mínimo em relação a essa atitude da Conmebol. Vamos dar uma olhadinha, então, no áudio do VAR da Conmebol, no gol validado da LDU. Vamos lá? Vou soltar, já botei aqui na parte que interessa. Vamos embora. Delay em campo. Vejam as legendas. Déjame ver si la toca. Ok. Isso aí Espera, tá gestiona, Andrés. Tá no GE, tá? Sí, la toca, listo. La toca el jugador, te la confirmo, León, la toca, listo. Fuera de juego, ay. Eles falam, tá fora de jogo, tá impedido. Ele tocou e tá impedido, mas vamos traçar as linhas. Él la toca, listo. El diseño. Ahora dale hacia Ele atrás. toca, Quiero ver que no haya nada más. Tenemos que trazar líneas. Dame la temos que traçar as linhas, Hay un posible pie ahí. mas chegaram a dizer, tá fora de jogo. Todo Tienen mundo que achou trazar isso, né? línea, aguarda. Tienen que trazar línea, Está aguarda. ajustada. Entonces estamos trazando la línea, listo. Tranquilo. Ahí tomando tiempo. Sí, estamos chequeando un posible Atrás. fuera de juego. Atrás. Adelante. 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 Começa aí, galera. Para mim, o problema começa aí, tá? Gestiona, espera, Andrés, igual. Tranquilo que no voy a jugar. Tengo la mala en el oído. Vou explicar por quê. Atrás, adiante. O que ele está fazendo aí? Ele está escolhendo o frame onde será traçado, onde será frisada, onde será congelada a imagem para traçar a linha. Então, isso é sempre polêmico, sempre polêmico. Claro que tem que escolher um frame. Claro que um frame vai ser escolhido, seja o de trás, seja o da frente, seja o próximo, mas eu observei bem, já vi esse vídeo umas 3, 4 vezes antes de vir aqui conversar com vocês, e essa coisa do atrás, adiante, à frente, ele escolheu um frame. E acho que escolheu muito rapidamente, sem ter um zoom da imagem, uma qualidade muito boa. Então, para mim, ele nem escolheu o frame exato que deveria ser, né? Para mim, ele escolheu um frame antes. E o que acontece com isso? Ele prejudica o defensor. Quando ele escolhe um frame anterior ao que deveria ser, o defensor ainda está lá. Se fosse um frame mais à frente, o atacante estaria se adiantando um pouco mais. E aí ele estaria à frente do pé do Marlon. Apenas levantando uma questão aqui, né? Não dá para eu ter certeza de qual é o frame correto, e muito menos ele. Mas é só para exibir como esse áudio mostra que isso aí é uma escolha humana feita na hora. Não tem nada de linhas automáticas, robóticas, da tecnologia sendo traçadas livres do erro humano. Não, o erro humano acontece. Ele está escolhendo um frame que, a meu ver, depois de assistir várias vezes, é um frame anterior ao momento em que a bola é de fato lançada pelo jogador da LDU para frente. E isso tem todo o impacto na decisão ou não. Vamos seguir, eu vou continuar comentando. Vamos embora. Aí está esperando. Eles estão mostrando o pé. Olha o pé aí. Aí olha o que ele vai falar. Tá aí o pé, mas o pé está no ar. É outro problema. É outro problema. Está en el aire, entonces tienes que bajarlo. Temos que abaixar ele. Não tem como baixar ele, né? Lupa.
Você faz ali uma projeção da linha para o chão. Espera. Olha o ombro quase alinhado com o pé. E nesse frame escolhido por ele, que para mim é um frame... Olha ali como é que o pé do atacante, gente. Olha que o pé do atacante, eu estou aqui mexendo, o pé do atacante ele não está encostado na bola. Isso para mim é um frame, ou no mínimo um frame, talvez 2 frames, antes do momento em que, de fato, a bola é lançada para o ataque. Então, para mim, nasce uma grande polêmica aqui, porque a minha opinião, eu vou dar minha opinião sem meias palavras aqui, ele marcou o frame errado. O frame certo seria 1 ou 2 à frente desse. E se fosse 1 ou 2 frames à frente, o atacante já teria avançado mais e o Marlon estava saindo. Ou seja, seria impedimento. Mas vamos seguir. Es cierto. El pie está en el área, triangulaste. El pie está en el área, triangulaste. Él ya sabe que... Sí, sí. Ese pie está en el área, triangulaste. Sí, me están Sí, trazando ahí líneas. está el pie, sí. Al hombro, sí. Ahí está bien. Sí. Sí, dame. Olha ali a linha vermelha, a linha azul. A distância entre um e outro é praticamente nenhuma. Ou seja, o frame faz Trazando toda a líneas. diferença. Es justo, justo, justo. Para que tú la Ok. verifiques. Sí, sí, sí. Listo, sí. Sí. Ahí está. Está trazando, Ahí está está. trazando. John. Sí, sí. Está muy Tiene justo, buena está muy posición. encima del Gol. portero, Sí, está muy justo. Déjala correr. Espera. Andrés, Claro, sí. No, déjala correr. Es una decisión factual. El jugador número 19 está en buena posición. Que convierte. Gol. La decisión Gol. final, gol. cambio de decisión. Gol. É isso. E aí ele deu o gol. Bom, não sei se vocês concordam comigo ou não. Para mim, o frame ali faz toda a diferença. E para mim ele marcou o frame errado. Baseado no que eu estou vendo. Né? Não estou chutando, puxando a sardinha para cá ou para lá. Eu nem comentei isso ontem no meu vídeo que fiz sobre arbitragem. Porque para mim, eu creio no VAR. E continuo com essa decisão aqui minha em relação à coisa em tese. Né? Eu acho que o VAR veio para ajudar. Ele ajuda muito mais do que atrapalha. Mas nesse caso eles divulgaram. Então a gente pode olhar com detalhes como é que foi tomada a decisão. Na minha opinião, o áudio divulgado, o vídeo divulgado, aumenta a polêmica. Ou, na verdade, faz surgir a polêmica. Para mim, não existia polêmica em relação ao gol. No primeiro momento, a gente achou que ele estava impedido, a olho nu. E depois, as linhas mostram o pé do Marlon dando condição, está resolvido. Né? Mas a partir do momento que eles mostram em detalhes como foi traçado, como é que foi escolhido o frame, como é que tudo isso aí foi conversado, a gente tem o direito e até o dever de olhar em detalhe isso aí. Então, tenho seríssimas dúvidas, quase certeza que se fosse usado um frame ou 2 frames anteriores, o jogador da LDU estaria impedido e o jogo teria sido 0-0. Sem falar no lance lá do pênalti, né? Vou nem falar, não vou nem voltar nesse assunto aí. O que você acha? O que você pensa sobre a decisão, sobre o que eu mostrei aqui e sobre o árbitro durão que Fluminense e LDU vão encarar na próxima quinta-feira? Deixa a opinião de vocês aqui e, claro, principalmente para me ajudar, para dar força para o canal, se inscreve e deixa o like, que é muito importante. Valeu, galera. Bom sábado, bom fim de semana. A gente se vê amanhã. Tem Fla-Flu domingo. Valeu.